Olá, amigos. Aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Como temos podido ver ao longo dessa série que estamos fazendo sobre a vida de Chico, ele passou por situações difíceis de acreditar. Ataques, calúnias, acusações e desconfianças verdadeiramente injustificáveis. Dentre esses casos, hoje destacamos um que também nos dá margem para alguns apontamentos importantes, não apenas sobre Chico, mas sobre a mediunidade de um modo geral. Estamos referindo ao capítulo 66 do livro Testemunhos de Chico Xavier, escrito pela nossa saudosa Sueli Caldas Schubert. O título do capítulo é O Outro André Luiz, em que Chico narra uma situação em que um espírito que se intitulou por André Luiz escreveu o prefácio de um livro psicografado em Juiz de Fora por determinada médium. E ao que tudo indica, de modo geral, a obra era um tanto quanto questionável do ponto de vista doutrinário. Chico diz assim: sei que te encontras assoberbado por questões 1000 cada hora. Isso esmaga a cabeça e fere o coração. Não te preocupes, pois, por mim. Eu também vou indo por aqui, como alguém que estivesse carregando um vulcão no crânio. O livro a que te referes, recebido em Juiz de Fora, não foi prefaciado por meu intermédio. Já vi um exemplar desse trabalho e, tendo perguntado a André Luiz sobre o assunto, ele apenas me disse que conhece várias entidades com o mesmo nome usado por ele. Como vês, acredito que há elementos perturbadores no caso, uma vez que me atribuem, embora só verbalmente, participação direta no prefácio, quando não conheço nem mesmo a médium que recebeu o trabalho, nem o grupo em que foi recebido. A propósito do assunto, já me endereçaram várias pauladas da Bahia, porque alguns companheiros de lá, vendo o nome de André Luiz, julgaram que eu teria de ser compulsoriamente um médium das páginas referidas. E como não temos tempo de parar a fim de contar histórias e alinhavar palestras, somos obrigados a deixar o problema por conta do Cristo. Sem querer aqui vitimizar o Chico ou qualquer coisa desse tipo, mas ficamos refletindo. Que Chico não deveria estar passando para chegar a escrever: eu também vou indo por aqui, como alguém que estivesse carregando um vulcão no crânio? É certo que muitos de nós talvez nos identifiquemos com a fala de Chico. A tarefa de servir com Jesus ainda hoje no mundo, por mais diminuta seja a nossa participação, representará sempre a nossa cruz. Pequena ou grande, relevante ou não, a nossa tarefa perante o Evangelho será sempre motivo de dores e lágrimas. Jesus não nos escondeu isso. Todavia, não deixou igualmente de anunciar as bem-aventuranças aos discípulos. Importa com isso notar que, se a caminhada no bem apresenta percalços e dificuldades, a caminhada fora dele apresenta a doce ilusão da paralisia espiritual e representa sempre o adiamento do bem que se precisa fazer. Mas o curioso relato de Chico sobre o prefácio da obra também nos chama a outras ponderações. É verdade que para que um espírito escreva por determinado médium, se faz necessário que entre os dois haja uma certa sintonia. Nesse mesmo livro, Testemunhos de Chico Xavier, veremos Chico dizer que André Luiz passou por volta de 2 anos em contato com ele para que a psicografia de Nosso Lar pudesse ser iniciada. Todavia, daí supor que André Luiz apenas pudesse escrever por Chico tem uma distância grande. De fato, André Luiz, bem como Emmanuel e tantos outros espíritos que escreveram através de Chico, assim também o fizeram através do nosso Valdo Vieira. Nesse caso, é evidente que Chico não era obrigatoriamente o médium do prefácio em questão. Poderia ter sido outro médium, recebendo um prefácio de André Luiz.
Porém, o que podemos notar é que o problema é ainda mais profundo. Se não foi o Chico quem psicografou o prefácio, também não foi o nosso André Luiz quem o escreveu. Isso é importante para que tenhamos sobriedade no trato com os espíritos. Quando Kardec foi informado que os espíritos são as almas dos homens que um dia viveram na Terra, ele conseguiu daí deduzir algo muito importante para todos nós. Se os espíritos são os mesmos seres que habitam o planeta, porém sem o corpo físico, então, se há homens de má índole, por certo que assim os há entre os espíritos também. Por isso mesmo, não podemos acreditar em algo tão somente porque foi um espírito que disse. Nem sermos ingênuos de pensar que a mensagem merece crédito porque está assinada por essa ou aquela entidade espiritual. É preciso, antes de tudo, avaliar o conteúdo da mensagem. Que importa que esteja assinada pelo espírito X ou Y, desde que seu conteúdo seja bom ou ruim? A assinatura só ajudaria a talvez avaliar o estilo, para conferir se de fato pode pertencer ao espírito que se designa por aquele nome. Mas essa é uma parte evidentemente secundária. Nos atentemos à mensagem, ao seu conteúdo, ao que ela nos inspira e o quanto ela está de acordo com aquilo que já temos confiança acerca dos ensinos espirituais. Que Jesus nos abençoe e até o próximo episódio do nosso Café com Espiritismo.